Senhor da glória, o nosso prazer é estar diante de ti. O nosso prazer, soberano Deus, é estar no teu átrio. Santo Pai querido, te entregamos, Pai, a nossa alma, te entregamos as nossas famílias, te entregamos as nossas cidades, te entregamos a nossa fazenda, te entregamos a nossa nação. Deus Todo-Poderoso, Santo Deus, que neste momento o teu Espírito Santo toma conta deste lugar. As portas desta casa estão abertas, soberano Deus. Que os céus se abrem, Santo Pai querido. Que neste momento os teus anjos sobem e descem, soberano Deus. Toma o controle deste lugar, Santo Pai. Toma o controle, Pai, do nosso ser. Toma o controle, Pai, da palavra. Vem receber a nossa adoração, Santo Pai. Em teu nome, para a tua glória e honra, soberano Deus. Receba, Santo Deus Todo-Poderoso, todas as nossas súplicas. Receba as nossas ofertas, soberano Pai. Ministre Espírito Santo hoje, de forma particular, para a tua glória e honra. Vem iniciar esse culto conosco, Pai querido. Tu és o nosso alfa, tu és o nosso omega, tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Seja louvado e agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Todos os dias nós somos tentados por os inimigos de nossas almas, escapam ao nosso território para nos destruir. Nós temos várias equipas, cada equipa tem o seu nome, né? Por exemplo, nós usamos o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a bondade, a gentileza, tudo isso é uma lição de vida. Né? E aqui está apresentando as equipas, e esse ano nós vamos falar sobre sinceramente divertidos. Baseado nas emoções que passam por aí, né? E nós queremos levar para eles
conhecimentos bíblicos, tem uma história bíblica, e nas emoções tem também a inveja. Fantástico. Pode apagar isso aqui. Eu só queria que vocês tivessem um gostinho do que a gente apresentará. E temos as emoções, sim. Para cada emoção nós temos personagens bíblicos. Temos, por exemplo, a inveja, que ser Abel e Caim, invejou, e vários outros, por exemplo, sobre o desânimo, apresentamos Elias, são coisas que acontecem no dia a dia. Tudo tem uma lição de vida. Depois tem o desporto. Por que o desporto? O desporto é uma linguagem conhecida por todos. Né? Conhecida por crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos. Todos são, desde pequenininho, a criança já nasce querendo uma bola para jogar. É uma linguagem que todos conhecem. Então, o desporto é só uma estratégia de evangelização de crianças. Nós queremos chegar às crianças. E através das crianças, nós queremos chegar nos pais das crianças, não é? E isso tem acontecido. E esse trabalho é feito em parceria com as igrejas. Não é realmente algo que só fulano pode fazer. Todas as igrejas podem fazer Kids Games. Kids Games não tem dono, o dono dele é Deus. Amém. Quiser usar os Kids Games para fazer Family Games, Board Games, muitas coisas assim bonitas usando o desporto para evangelizar. Por exemplo, Family Games, as famílias vão para um acampamento e levam os amigos descrentes e ali passa uma semanita falando do amor de Deus, e quando saem de lá já saem pessoas convertidas. Então é um método maravilhoso que Deus nos concedeu para levarmos o evangelismo a todas as idades. Né? Então eu gostaria que vocês orassem pelos Kids Games por nós. E também queremos monitores. Precisamos de monitores para o esporte e também para a devocional. Vocês estão convidados, são jovens que não estão trabalhando nessa época, eles estão a estudar, estão por aí. Então aproveite esse tempo para ser bênção na vida das crianças, para ajudar-nos, para dar as mãos e irmos em frente, levando essa mensagem aos corações. Nós ensaiamos as crianças nas igrejas, para que elas sejam a base. Vocês viram? Todos estavam dançando ao mesmo tempo. Ensaiamos com um pequeno grupo, mas todos dançam quando chegam lá. No fim, os pais olham para as crianças, mas estou admirada. Meu filho está tão desenvolvido aqui no meio de vocês. Né? Ele é tão acanhado, tão tímido, e admirados, porque todos entram mesmo nesse espírito de louvor e adoração ao nosso Deus. Não é? Tem que fazer algo assim. Na verdade, é uma maravilha. Então eu gostaria que vocês orassem por nós, para que o Senhor nos conceda sabedoria, também livramentos, que nada venha acontecer nos Kids Games, que eles se tornem o Manaim de Deus. Amém. Que os anjos estejam ali, nos guardando cada criança. A responsabilidade é muito grande. Nós fazemos um seguro, mas nós não queremos que ninguém tenha acidente. Né? Os pais damos um seguro de coração e alegres porque não teve nenhuma cobertura, não é? Porque não foi necessário. E nós louvamos a Deus por isso. Então, olha por nós, olha por suprimento. Nós temos uma despesa muito grande e começamos pela fé. Amém. Olha por suprimento de todas as necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí. O convite fica feito. E temos algumas discussões, vou deixar ali com a nossa irmã, com a pastora. E depois vamos ficar em comunicação, porque vamos ter também uma vigília. Queremos que vocês orem, que vocês façam vigílias pelos Kids Games, que vocês estejam lá conosco, né, orando, contribuindo e indo. Né? Vocês estão vendo a data, né? Sim. A data é de 7 a 12 de julho. As idades, nós estamos dentro da janela de 4 a 14. É de 4 anos a 14. Começamos na segunda-feira, às 14h30 e terminamos às 17h30. E no sábado, das 10 até Às 12. 12.
Bem? Se tiver depois alguma pergunta, e lá nós temos o discurso, temos história bíblica, sempre nós colocamos para que os pais possam ver que nós temos Bíblia lá, a Bíblia está lá conosco, história bíblica. Esses anos todos tivemos uma reclamação dos pais que não são evangélicos, todos eles gostam imenso, e fica assim, é uma grande lição, né? E é maravilhoso. Então, muito obrigada, Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Queridos amados, vamos orar pelas nossas irmãs missionárias que se posicionaram para esse instrumento, para que o Evangelho chegue a todos. Amém. As crianças, os jovens, e que os jovens possam, através deste instrumento, se desenvolver e se envolver na obra de Deus. Amém? Amém. Santo Deus, obrigado, soberano Senhor Todo-Poderoso. Colocamos, soberano Pai, a tua serva Silvia, a tua serva Ruth, toda a equipe que Deus, soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, ela falou diante do teu altar, Santo Pai, onde o sangue do Cordeiro permanece, clamando, soberano Senhor, por uma cobertura. Santo Pai querido, seja o segurador, Pai querido, de todas as crianças, contra toda forma de retaliação, soberano Senhor. Em nome de Jesus. Que este período, neste momento, seja um momento de bênção para todas as crianças, todos os jovens, sejam abençoados, possam se desenvolver, possam aprender mais de ti, possam se achegar a ti, e que o teu Espírito Santo chegue a eles, Pai. Seja um momento de transformação profunda e verdadeira. Santo Pai, que este momento seja, Pai, controlado, dirigido pelo teu Espírito Santo, com o Espírito Santo para ir, Pai querido, sobre este lugar, que o Espírito Santo esteja presente no meio, Pai, desta assembleia, que o Espírito Santo esteja com todos aqueles que estarão presentes, Pai querido. Guarda, Pai querido, cada um deles, colaboradores, durante este período, Pai querido, que leva, Pai querido, a bênção, a unção, Pai querido, de amor, de paz, de alegria para a sua casa, que aqueles que chegarão, Pai querido, contritos, que os desígnios soberanos, Senhor, sejam transformados, sejam curados, sejam restaurados, sejam aliviados para a tua glória e honra, Pai. em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Amém. Aleluia. Queridos amados, vou deixar a pastora o lugar. Ela tem uma palavra do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem preparado para nossas vidas. Uma palavra que vai nos santificar, vai nos abençoar. Pastora, deixa o teu lugar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o camelo do celeiro, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor.
sem vazios, passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos, voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Saia hoje má notícia, Jesus Cristo já voltou. Oh, Ele está voltando. Oh, Ele está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Oh, Ele está voltando. Oh, Ele está voltando. Aleluia. Eu levanto vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, emergindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para lá. Oh, seja pronto, seja pronta. Amém? Amém. Santo Deus, obrigada por esta hora. Obrigada, Senhor Jesus, porque cada coisa tem o seu tempo. Para agora queremos ouvir a tua voz. Para nos despertar, Senhor Jesus. Para nos alertar neste momento que está, Senhor, a vir, Senhor, meu Deus. Queremos, Senhor Jesus, que tu toca o nosso coração. Que tu toca, Senhor, a nossa alma, Senhor Jesus. Para nos acordarmos do nosso sono, Senhor Jesus. Porque há muitos, Senhor, que dormem, Senhor Pai. Há muitos, Senhor Jesus, que não entendem Jesus. Por isso, Santo Deus, esta noite, Senhor, vem falar o nosso coração. Que não seja eu, não, mas que seja o teu Espírito. A bater as portas. Como eu falei bem, Senhor, sua porta e bato. Aleluia. Se alguém entender a minha voz e abrir a porta, aleluia, eu entrarei, aleluia, para poder entrar, Senhor Jesus, para poder ter a mesa, Senhor, para poder, Senhor Jesus, comunicar, Senhor Jesus, para poder salvar as almas, Senhor. Vem, Senhor Jesus, esta noite, Senhor Jesus, e faz o teu querer, Senhor Jesus. Faz o teu querer, Pai, através da tua palavra, e glorifica o teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa palavra, Deus, se encontra no livro de Lucas. Aleluia. Lucas, capítulo 21. Amém? Amém. Lucas 21, verso 25 a 26. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Lucas 25. Está chegado? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então vou ler o que está escrito aqui. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações,
em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Amém? Amém. 25 até 26. Aleluia. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Em referência à palavra de Deus, os que puderem, vamos se levantar e vamos ler pausamente esta santa e sagrada palavra do nosso Senhor. Amém. 1, 2, 3. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. É perplexidade pelo caminho do mar e das ondas. Amém. 26. Homens desmaiando do terror, na expectação das coisas que surgirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Amém. O povo pode tomar o seu assento. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas na casa do Pai. Amém? Amém. Amados, nosso Deus revelou esta palavra de advertência, de alerta, que é também uma palavra de esperança para ti hoje. Amém? Esta palavra que acabamos de ler se encontra no livro, no Evangelho, segundo Lucas escreveu, no capítulo 21, verso 25 até 26. Podem ler o capítulo, o mesmo Evangelho de Lucas em casa. Amém? Amém. Onde Jesus fala sobre os eventos e sinais que procederão à sua segunda vinda. Jesus falava aos judeus, mas também aos gentios daquela época, para avisar dos eventos próximos da sua vinda. Hoje, o Espírito Santo fala ao teu coração. O Espírito Santo fala ao teu coração para o quê? Para te alertar. Amém. Para te avisar, para te despertar, não para te assustar. Amém? Amém. Para muitos irmãos, esses eventos, esses sinais são motivo de desespero. Mas, para nós que servimos ao Senhor, esses sinais são oportunidades de reafirmar a nossa fé. Amém. E celebrar a esperança viva que temos em Jesus Cristo. Amém? Amém. Diz ao teu irmão ao teu lado, Jesus te ama. Jesus Sim, irmão, na verdade Jesus te ama. Jesus te ama, é porque Ele te ama que Ele te revela sinais, as coisas que vão acontecer. Jesus falou dos sinais no céu, angústia nas nações, e estamos a viver isso cada dia mais. E coração dominados pelo medo do que vai acontecer amanhã. Mas Ele nos ensinou a levantar a cabeça, porque a redenção está próxima. Amém. Amém? Lucas 21, versículo 28. Como no livro do profeta Joel capítulo 2, versículo 31, Jesus relembra os fenômenos cósmicos que indicam mudanças no mundo espiritual e físico. Esses sinais, irmãos, apontam para a proximidade
do dia do Senhor. Amém. A proximidade da volta de Jesus Cristo. Amém? Mas também para o agir de Deus sobre a terra e sobre o universo. Deus é soberano. Deus tem o mundo na sua mão. Amém? Amém. Deus tem o universo na palma da sua mão. Ele controla tudo. Deus te alerta para te ensinar. Amados, permaneçam na intimidade com Deus. Amém? Amém. Andam na santidade. Fuge dos pecados. Examine-se. Amém? Amém. E como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, livrem-se, pois, de toda maldade. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Irmãos, em 1 Coríntios também, o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 12. Que podemos ler, irmãos, que pode pegar isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 12. Amém? Amém. Pode ler, irmão? Assim diz a palavra no livro de 1 Coríntios 6, 9 a 12. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maledicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Amém. Mas haveis sido santificados. Aleluia. Mas haveis sido justificados Glória. em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia! Amém? Amém. Aleluia! Irmão, se estás com vestes de pecado, que acabamos de ouvir a nossa irmã ler, o Espírito de Deus está aqui para te ajudar. Tem que sair Aleluia. isso. Antes que venha o dia terrível do Senhor. Amém. Bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus. Se sofre por causa do nome de Jesus, tu és bem-aventurado. Tu és Amém. bem-aventurado. Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 a 16 fala disso. Atos capítulo 5, versículo 41 também fala disso. E Mateus 10, 22. Deus te chama a celebrá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém. Mesmo em meio ao caos, devemos fazer o que? Celebrá-lo. Porque temos uma esperança firme. O medo não tem lugar na nossa vida. Amém. Deus está no controle. Amém? Amém. Devemos adorá-lo, porque esses sinais apontam para a sua volta, para o dia terrível do Senhor. Quando tudo parece piorar, é porque a glória está próxima. Amém. Amém? Amém. Celebrando, irmão, porque não desmaiamos do medo.
Aleluia. Mas nós fortalecemos na fé. O Espírito Santo nos renova. Aleluia. Nos capacita a permanecer de pé. Amém. Amém? Aleluia. Devemos adorá-lo porque somos luz. Amém. Ele diz que se sois luz da terra. Somos luz. Em meio às trevas. Em tempo de medo, a igreja do Senhor é chamada a brilhar com fé, com amor, com esperança. Amém? Ouvindo estes sinais, qual é o estado do teu coração? Qual é o estado do teu coração? O Espírito Santo te chama a fazer um exame da tua vida, do teu espírito, da tua alma. Qual é o estado do teu coração? Se Cristo vier agora, será que Ele pode dizer, servo fiel e obediente, entra no repouso do teu Pai? Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Misericórdia. Qual é o estado do teu coração? Os sinais não apenas são tragédias, mas anunciam a vitória de Cristo. Aleluia. A volta de Cristo. Amém? Amém. É tempo de vigiar. A nossa missionária falou vigiar. É tempo de vigiar. É tempo de orar, de permanecer firme na fé. A igreja não é chamada a temer, não, mas a estar alerta e confiante em Cristo Jesus. Amém? Amém. Lucas, que acabamos de ouvir, é uma alerta, mas também uma promessa que vai se cumprir. Amém. Glória a Jesus Deus. está a caminho. Glória a Deus. Amém. Para o mundo é o fim, mas para a igreja do Senhor é o começo da glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Levantem as vossas cabeças, adore a Deus com ousadia e proclame comigo: Maranata! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Amém! Não pode te dominar. Amém. Amém. Não. O medo não pode te dominar. O medo pode dominar o mundo. Mas nós celebramos a vitória. Porque já é nossa. Amém. Cristo. Amém? Amém. Podem dar glória a Deus? Aleluia! Irmãos, é isso a palavra de Deus para ti. Para te despertar. Para te despertar. Os sinais se anunciam cada vez mais. Mas Deus quer atrair o teu coração a Ele. Vigiar sobre a tua vida, o teu comportamento. Vê em ti mesmo. Porque o verdadeiro juízo deve ser nós mesmos, a nos julgar nós mesmos. E não esperar que Cristo venha para nos julgar. Agora, Ele intercede por nós. Amém? Amém. Por isso, examina-te Aleluia. e fuja do pecado. Amém. Vocês são no mundo, mas não pertencem ao mundo. Aleluia. Amém? Por isso, irmãos, essa a palavra de Deus para a tua alma. Porque você, essa o teu livramento, a palavra de Deus para a tua vida. Fuja do mundo, do pecado. E mais intimidade com Deus. Procura a santidade. E verás que Deus será contigo. Amém? Amém. Sejam abençoados ricamente em nome de Jesus. Amém. Tua palavra, Senhor, que veio a nós. Pai Santo, tu conheces o nosso coração. Às vezes queremos fazer tudo bem, mas não conseguimos. Espírito Santo, ajuda a tua igreja a permanecer, Senhor,
Senhor, na santidade, a fugir do pecado do mundo, do engano deste mundo, Pai. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda as igrejas da cidade de Braga, Senhor. Ajuda o mundo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, a te seguir, Pai. Dê o nosso auxílio e permanece conosco, nos guiando, Senhor, nos iluminando cada dia mais para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Queridos amados, hoje é um dia maravilhoso e o tempo passa rápido, mas Deus suspendeu o tempo para podermos ter um momento a sós com Ele, na sua mesa. Amém, igreja? Amém. É um momento muito importante para todo crente em Cristo. Momento de comunhão, momento de renovação da nossa aliança que temos com Cristo. Mas antes de passar a mesa com o Pai, Amém. João capítulo 6, versículo 53, 54. 1, 2, 3. Jesus, pois, disse: Na verdade digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem toma a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o suscitarei no último dia. Amém. Vai me auxiliar aqui. Aleluia. Queridos amados, esse momento é um momento sagrado. É um momento santo. Não é só uma recomendação do nosso Senhor Jesus, mas é um momento espiritual profundo e grande. É um momento em que cada espírito, cada alma, que somos espírito, e o nosso Pai quer que o adore em espírito e verdade. Cada alma, cada homem, cada mulher que aceitou a Cristo Jesus, que nasceu do Espírito e nasceu da água. Cada homem, cada mulher que tem acesso ao reino dos céus, cumpre este momento. O Senhor Jesus deu esta recomendação aos seus discípulos, mas esta recomendação tem um valor espiritual grande. É um momento em que celebramos a nossa comunhão, a nossa intimidade que temos com Deus. É um momento em que nós lembramos mais uma vez que temos uma intimidade com Deus. Temos uma aliança com Deus. E nós sabemos que a nível espiritual nada se pode fazer sem aliança. Desde os primórdios, desde a criação do mundo, desde que Deus se manifesta e cria Adão e Eva em Éden, Deus fez uma aliança com o homem. E nós hoje somos herdeiros de todas as alianças e da promessa de todas estas alianças em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. O amém é fraco. Amém, igreja? Amém. Cada vez que participemos à mesa do Senhor, é o nosso espírito a sair desta dimensão e a subir até a casa do nosso Pai para se assentar à sua mesa. Amém? Amém. Alguém entende? Amém. Ele bateu a nossa porta. Abrimos o nosso coração, a nossa porta para ele entrar na nossa casa e se assentar e pousar e comer conosco. Agora ele nos dá a oportunidade de subir até ele e nos apresentar a sua mesa e podermos participar desta mesa.
cada vez que participemos a este momento particular, com Deus, há milagre que ocorre, há maravilhas que se manifestam. Amém, igreja? Amém. Por isso, é um momento sagrado, porque é um momento de fortalecimento da nossa fé, é um momento de fortalecimento da nossa crença, é um momento em que nós lembramos que a nossa fé não foi de graça. Recebemos de graça a salvação, mas não foi de graça. Houve um preço. Hoje somos naturalizados, mudamos de naturalidade. Amém? Amém. Graças a Cristo que pagou para que possamos ter esta naturalidade. Amém. De hoje para frente somos participantes da divindade de Cristo. Amém? Amém. É por isso que ele fala esta palavra aos discípulos. Quando ele falou, acabou de falar esta palavra, muitos se escandalizaram. Mas na verdade, Cristo Jesus, ele é o pão verdadeiro. Ele é verdadeira comida. Ele é o nosso alimento. Se um cristão não se alimentar da santa e sagrada palavra do Verbo, ele não pode ter parte em Deus, não pode resistir ao diabo. A nossa força está neste alimento, na carne de Cristo. A nossa força está no sangue de Cristo, no Espírito de Cristo, porque o sangue, no sangue está a vida e a vida está no Espírito. A palavra do Senhor é Espírito e vida, queridos amados. Que possamos hoje comemorar este momento e que possamos hoje nos firmar mais espiritualmente falando, nos lembrar que temos uma aliança, que temos um Deus que está conosco. Ele é o Emmanuel. Amém. Que está conosco, que está na nossa família, na nossa casa. Um Deus que nunca nos desprezará. Um Deus que ainda está por vir. Para quê? Para que haja justiça, para estabelecer o seu reino para sempre. Amém? Amém. Queridos amados, o apóstolo Paulo, que costumo citar, dizia aos Coríntios, e eu costumo dizer à igreja e a todos que têm esta capacidade, possibilidade, esse direito de participar, que no dia que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, irá no dia da Páscoa, pão, asmas, tomou o pão e deu graça. E quando ele acabou de dar graça, ele deu aos seus discípulos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomei e comei, este é o meu corpo que foi moído por vós. Amém? Amém. E semelhantemente ele fez igual pelo vinho. Então vamos orar pelo pão. Santo Pai, a mesma graça daquela noite seja soberano Senhor agora neste pão. Que a tua igreja, os teus servos, as tuas servas, os teus discípulos possam participar do teu corpo que foi moído por nós e que possamos comer em memória de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Nosso Deus e Pai, estamos aqui nesta hora, Senhor, Pai, a tua morte, Senhor, morte dos nossos pecados, Pai, naquela cruz de vergonha, Senhor, tu derramaste o teu sangue, Pai, por nós, Pai. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, obrigado por tu, Senhor, morres por nossos pecados, Pai, que nós não somos dignos, Pai, do teu nome. Obrigado, Pai. Em nome do teu Santo Filho, agradecemos.
Amém. Aleluia. Amém. Queridos amados, enquanto estaremos a louvar, vamos aguardar aos outros que podem se aproximar para poderem participar do pão e do vinho. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. É necessário lavar a dor com roupas que dão os pecadores remidos perante seu Deus já está. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavar a dor, mais algo que a neve Queridos amados, em memória do corpo do nosso Senhor Jesus, que foi moído por nós, comamos o pão. Obrigado, Senhor, por esse momento. Aleluia. Aleluia. Em memória do sangue da aliança eterna que foi derramado lá na cruz, participamos do cálice. Com espinhosa coroa que Jesus quando ele
Vamos orar para encerrar este momento da Santa Ceia. Santo Pai, obrigado. Obrigado por esta aliança que tem com as nossas famílias. Amém, Senhor. Obrigado, soberano Senhor, por esta aliança que tem com esta nação, Santo Pai querido. Obrigada, Pai. Obrigado, soberano Deus, porque Tu és o Deus desta nação, Pai. Em nome de Jesus. Tu és o Deus desta cidade. Amém. Tu és o Deus das nossas famílias. Amém. O Teu sangue, Pai querido, é derramado, Pai, por nós. Amém. Sobre os umbrais das nossas vidas, sobre os umbrais das nossas casas. Amém. Senhor da glória, o Teu sangue, Pai Obrigada, querido. Pai querido. Santo Deus, louvado seja o Teu santíssimo nome, Pai. Colocamos entre as Tuas mãos, soberano Senhor, o batismo, Santo Deus, Sim, Jesus. do dia 5 de julho, Senhor da glória. Colocamos, soberano Senhor, os irmãos, Santo Pai, que hão de passar pelas águas. Santo Deus, glorificado seja o Teu nome, Pai, por acrescentar mais uma alma, soberano Senhor, Aleluia. no reino. Louvado seja o Teu santíssimo nome, Pai. Fortaleça a Tua igreja, firma a fé de cada um de nós, pela Tua aliança, soberano Senhor. Esta semana, Senhor, uma semana de vitória, Pai. Não há ferrolhos, não há doença, não há portas, soberano Senhor, que podem resistir, soberano Senhor, diante de nós. Glorificado seja o Teu santíssimo nome, Pai, pela Tua presença na nossa vida. Não há pecado nem culpa que pode resistir, soberano Deus. O Teu sangue redime, Pai querido. Vai na nossa parentela, Pai querido, e glorifica o Teu nome. E resgata, Pai querido, ainda hoje, para a Tua glória e honra, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Teu santíssimo Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Amém.